Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Então, pessoal, hoje o nosso mercado, né? A gente teve os índices já operando em alta, tá, galera? Porque também o nosso petróleo, tá, galera? O nosso petróleo ele performou para baixa, estava caindo, né? Tava caindo mais de 7%, 8%, voltou a trabalhar abaixo dos US$ 100, né, galera? Com a nossa negociação ali, né? Hoje a gente teve também breaking news, né, pessoal? Então, o mercado hoje foi um pouco mais movimentado, mesmo sendo feriado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, principalmente na Alemanha, né, galera? Então a gente viu que deixa eu mostrar também aqui o nosso ouro, né, subindo 1,33 e a prata subindo 3%. Que o minério de ferro é numa leve queda, né, galera? E o nosso petróleo aqui, né, já tá caindo 8,88, né, galera? Deixa eu até dar uma olhada. A gente teve uma agenda vazia, tá, galera? Mas eu gosto de olhar aqui pelo Trade Economics, né? Então aqui a gente tem o petróleo 5,5, né, caindo aqui. Então a gente viu uma queda bem significante. Isso que faz com que os nossos DIs, tá, galera? Então a gente tem aqui, olha só, os nossos DIs. Deixa eu até mostrar aqui um pouquinho maior para nós, né? Então a gente tem aqui os nossos vértices, tá? DI abriram em gap de baixa, né, galera? Literalmente é um gap forte de baixa, tá? Com 1%, 1,5%, né? E trabalharam numa movimentação de queda. Eles até pararam com um arrefecimento, assim, umas 10 horas, 10 e meia, e depois voltaram a cair de forma geral, né? Também o dólar seguiu, né? A gente tem aqui em linha azul o dólar agora caindo, né? Então, dado isso, galera, nosso mini índice ele fez um movimento muito contraintuitivo, galera, tá? Então ele fez um movimento bem contraintuitivo. Não é questão de fechar o gap, né, galera? A gente tem aqui uma movimentação alta, né, de 1.400 pontos, 1% de alta, tá? Essa movimentação aqui fez com que o nosso aqui 1%, né? Então a gente tem 0,5% de alta, 1% e 1,5%, né, galera? Então, essa movimentação aqui, pessoal, fez com que nosso mini índice ele ficasse uma movimentação que ele já fizesse o desconto, né, pessoal? Então, o mercado ele caiu, né, armou um pivô, né? Isso aqui foi um movimento bem contra-intuitivo, tá, galera? Então ele depois só arrefeceu, né? Então depois aqui das 9h30, né, ele só arrefeceu. E aqui na abertura do mercado à vista, aí deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então a abertura do mercado à vista, né, a gente tem as nossas ações, a Prio e a Petro, obviamente que elas estão em queda, né? Então em queda mais de 2%. A Vale também está em 0,40, né? Ficou numa leve queda, mas de resto, principalmente as ações de bancos, elas brilharam, né? Carregaram o nosso índice, tá? Para ele não cair, mas ele só arrefeceu, né? Então, aqui os nossos índices, né, galera? Então, a gente viu aqui todos os índices trabalhando em alta, né, galera? Os índices aqui trabalhando em alta, né? Então a gente tem aqui a abertura do mercado à vista. Eu coloquei aqui a nossa média, mas a abertura do mercado americano é feriado, né, galera? Então não teve, mas mesmo assim eu coloquei. Então as ações elas até fizeram um movimento um pouco, tentaram fazer uma movimentação um pouquinho mais de alta, tá? Mas é verdade que elas ficaram de lateral, tá? Para alta, mas depois, né?
tiveram um pequeno arrefecimento, tá? Bem pequeno, né? Os nossos índices, eles trabalharam na alta, tá? Então eles ficaram aqui não fazendo uma grande movimentação, o que fez com que o nosso mini índice ele devolvesse de forma bem regular, né, galera? Então hoje os operadores, quem não olha para a liquidez, né, sofreu, tá? Porque foi uma movimentação bem exígua, né? Então ele veio descendo meio que de escadinha, né, galera? Aqui uma movimentação bem flat mesmo de mercado. E depois não teve mais o que fazer, né? Então a abertura do mercado à vista, né? E aqui, galera, bem ruim, né? Olha só, ele ficou basicamente uma hora. Então a gente tem as nossas ações, elas pararam, meio que pararam, né? Tem um fluxo gringo. Então a movimentação, olha só, ficou flat, tá? O mercado ele ficou flat aqui. Das 11 até meio-dia, flat, né? Concentrado em 300 pontos, né, galera? Um range de 400 pontos mais ou menos, né? Se a gente for levar em consideração 660, 650 pontos, né? Então hoje um dia bem pouco movimentado, né? Apesar da já lá na manhã, né? Logo cedo ele fez uma movimentação um pouco mais forte, mas o mercado ele não deu entradas bem ruins, né, para o mercado. Então aqui teria que trabalhar com muito contrato na compra, tá? Aliás, na venda. Trabalhar com muito contrato para poder acertar alguma área, tá, galera? Essa que é a verdade aqui, né? O trader que conseguiu entrar pontualmente, né? Essa área ela ficou balizando o mercado, né, galera? E ele, depois que a gente viu toda essa movimentação, dava para vislumbrar um toque aqui no POC no ajuste. Foi exatamente o que ele fez, né, galera? Então, quem entrou aqui no scalp, né? Quem entrou aqui perto do ajuste do POC pôde pegar alguns poucos pontos, tá, pessoal? Então, basicamente isso para o nosso mini índice. Mini dólar, galera. Então, o dólar range bem exíguo, né, pessoal? Acho que tá de menos de 25 pontos, né, galera? Ele abriu num gap de baixa, né, acompanhando os DIs, tá? Então, nosso dólar já está caindo 0,66. Deixa eu ver essa movimentação aqui. Ele é quase 30 pontos, gap de baixa, né, galera? O que foi que aconteceu aqui? A gente tem o nosso taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, parâmetro de abertura, né, galera? Então ele veio da taxa máxima de câmbio para a taxa mínima de câmbio em 6 minutos, né? Praticamente em 6 minutos aqui da abertura ele já fez essa movimentação que é dada aqui pela B3, né? Então esses números aqui, né, pessoal? Tava interessante fazer um scalp nessa área porque nós temos o 5.000 aqui, né, galera? Nesse primeiro movimento, quem conseguiu pegar no scalp, né, galera, entrou numa absorção ou numa exaustão e trazer aqui pro 10, né? Fazer uma parcial no 5 e trazer aqui pro 10. Foi uma movimentação bem interessante, tá? Quem conseguiu fazer, quem conseguiu trabalhar, tava bem interessante, né, de se ser feito nesse primeiro toque. Já no segundo, aí eu já não acho tão interessante. O que foi que ele fez aqui, né? Então a gente tem a primeira Petax futura, a segunda, a terceira. Primeiro spot do dia, segundo spot do dia, segunda taxa à vista, né? Terceiro spot do dia, tá? Terceira taxa à vista. E aqui no final nós temos a Petax futura final, né? E o nosso D0 que é o spot do dia. Então a gente tem a simetria aqui aliás, né, a nossa VWAP ancorada, ele fechou a simetria da manhã, tá? Porque ele conseguiu trazer a média daqui da Petax futura, tá? Para o nosso para a média, né? Para o preço futuro. Então ele jogou a liquidez maior, ela está aqui, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês.
Isso, né? Tá trabalhando a nossa liquidez aqui. Olha só como o range do dólar tá bem pequeno, né? Então tá um range de 22 pontos e meio, tá? Olha que essa exaustão, né? Então, uma exaustão bem bonita aqui no dólar. Quem conseguiu entrar aqui no 5.000, né? Poderia estar posicionado até agora, tá, galera? Então, dada essa movimentação, né, galera, o que que o mercado fez? A gente tem aqui a nossa Petax, né? Ele se manteve um pouco mais comprador em cima dela, né? De jogo, temos uma liquidez aqui, então ele fez uma movimentação um pouco mais altista, tá? Embora devolvendo, né, parte desse movimento, desse arrefecimento aqui, né? E ele conseguiu quase vir aqui para o nosso preço de entrada, né? Quase que ele na abertura. Então, o preço de abertura e a taxa máxima de câmbio. Fez a segunda Petax futura acima, ficou trabalhando 1 hora aqui, galera, 1 hora, tá? Em cima do preço futuro, né? Isso aqui foi o mesmo fenômeno que aconteceu, né? Então a gente teve basicamente 1 hora, tá? 1 hora de movimentação forte. Depois, sem o fluxo gringo, né, galera? Aqui entrando no câmbio fica bem ruim, tá? De forma geral, né, esse feriado, né, na Europa, em alguns países, nos Estados Unidos, tira a liquidez do mercado. Isso aqui tem que ter muita paciência para o trade, tá, galera? E no preço futuro, pessoal, no preço futuro, o mercado ele fez o desconto aqui, né, galera? Então, basicamente foi isso que aconteceu no mercado, né? Nada a se fazer, ele fechou a simetria aqui, pessoal, e muito provavelmente ele vai trabalhar, tá, galera? Então, galera, basicamente é isso, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!